meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui para mais um vídeo do Techuvá. Meu nome é Daniele Furtado, sou integrante do Ministério Tropa de Elite de Jesus e faço parte do braço ministerial Techuvá. E estamos aqui para dar continuidade no nossos vídeos acerca desse capítulo do livro de João. Que livro maravilhoso! Quanto ensino, quantas coisas maravilhosas. E olha que nós estamos apenas no 3º capítulo, né? Meus irmãos, eu vou orar em gratidão ao Senhor. E depois eu vou deixar aqui um breve resumo desse capítulo para vocês, amém? Em nome de Jesus, papai, eu te louvo e eu te agradeço pela oportunidade, pela permissão, Senhor, de ler as Escrituras e estar aqui, Senhor, gravando esse vídeo para compartilhar, Senhor, do teu amor, das tuas revelações. Obrigado, Espírito Santo. Obrigada por ensinar, obrigada por ministrar, obrigada, Espírito Santo, por nos permitir ter revelações, entendimento, conhecimento, por poder ler as Sagradas Escrituras. Obrigada, papai, em nome de Jesus. E eu oro para que cada irmão, cada irmã que for ver este vídeo possa de alguma maneira ser edificado e tocado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Vamos lá então, João capítulo 3. Nós vemos aí já nos primeiros versículos de João, o encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, ele era uma autoridade entre os judeus. Fariseu significa separado, ele era um homem conhecedor da lei, era um homem que conhecia as escrituras. Mas veja bem, Nicodemos ele foi à noite conversar com Jesus. E aqui nós entendemos que Nicodemos ele foi escondido, né? Ele foi escondido conversar com Jesus. E veja só o que Nicodemos disse para Jesus, no versículo 2. Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. E olha só a resposta de Jesus. Jesus declara: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aleluia! E Nicodemos perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. E Jesus, no versículo 5, diz assim, ele responde: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E aqui a palavra Espírito está em maiúsculo. Ele está falando do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, eu creio que nesses primeiros versículos aí, do 1 ao 7, ao 8, nós vemos o seguinte. Nicodemos, ele foi, conversar com Jesus às escondidas. E eu vejo que Nicodemos, ele queria uma resposta. Ele queria saber o que precisava para ser salvo. E Jesus, eu entendo assim que ele leu o coração de Nicodemos. Ele já sabia o que Nicodemos queria saber. E por isso que Jesus responde já logo de cara, no versículo 3. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se você quiser ser salvo, conhecer o reino de Deus, você precisa nascer de novo. Mas
Veja bem, Nicodemos ele não conseguia entender e ele até questiona, né? Quer dizer que então como é que eu vou, estou velho, como que eu vou nascer de novo? Como que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Nicodemos ele não tinha esse entendimento espiritual, né? Nós podemos assim imaginar essa conversa entre os dois, Nicodemos ali pensando, e Jesus ele vem novamente e ele fala que precisamos nascer da água e do Espírito. E refletindo nisso, eu vejo que se nós quisermos ver o reino, reinar com o Senhor, nós precisamos nascer da água, da palavra. Precisamos, né, conhecer a Cristo. Precisamos nascer do Espírito. Precisamos aprender a viver pelo Espírito. E homens como Nicodemos e outros fariseus, né, homens apegados à religião, à religiosidade, não vão conseguir entender como é viver pelo Espírito. As leis do Espírito Santo que estão, né, são reveladas ao nosso coração. E isso pode parecer naquela época e talvez até nos dias de hoje algo escandaloso, algo que fora do comum. Porque os fariseus eles viviam um protocolo, falavam coisas, mas não viviam aquilo que eles, eu vou usar a palavra arrotavam, né? Eles falavam coisas, mas não viviam. E viver pelo Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo, é necessário se curvar ao senhorio de Jesus Cristo. Uma vida de obediência, devotada ao Senhor, buscando cada dia mais conhecer os princípios do Senhor, passar pelos processos do Senhor, buscar a obediência do Senhor. O senhorio de Cristo precisa estar sobre nós verdadeiramente. E os fariseus, eles não conseguiam entender isso. Como nascer do Espírito? E eu entendo assim que o Senhor Jesus, ele sempre veio para nós, pecadores, para aqueles que sabem que são falhos, que têm uma pobreza de espírito, e nós só vamos ser cheios, ricos no Espírito, quando nós estivermos totalmente voltados ao Espírito Santo e deixar que Ele nos preencha, que Ele venha nos encher de vida. E viver pelo Espírito é algo maravilhoso, porque a graça, o amor de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz nos permite recomeçar uma nova vida, nascer de novo, um romper, um nascimento de uma nova mentalidade, um novo estilo de vida, novos comportamentos. E isso de primeiro momento às vezes pode trazer impacto como um nascimento, é um romper, é sair para fora. É quando você está fechado num casulo, então você nasce, você rompe, você quebra paradigmas, protocolos, e você é livre. Você é livre. Então, para os fariseus, né, para os homens como Nicodemos, eles não conseguiam compreender isso. E eu creio que é isso que Jesus estava falando nesses versículos do 5 ao 8. E quando Jesus ele fala que o vento sopra onde quer, você escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito Santo. Viver pelo Espírito é algo que nós não tem como prever aquilo que o Espírito Santo vai nos pedir. Para qual deserto ele vai nos guiar, para qual processo ele vai nos direcionar a passar. Não podemos prever o Espírito Santo. É como o vento, nós enxergamos o vento, mas não sabemos de onde ele vem nem para onde vai. E assim somos nós, guiados pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo disser vai, nós vamos. Se ele disser volta, nós voltamos. Se ele disser agora você pare, nós paramos. Isso é viver pelo Espírito Santo. E glória a Deus por isso.
Uma pessoa que nasce do Espírito, ela se torna muitas vezes imprevisível. É um amor, é um direcionamento que vem dos céus e que mentalidades rasas, humanas, pequenas, não vão conseguir entender. Aleluia! E no versículo 9, nós vemos aí Nicodemos, ele fala assim, como podemos fazer isso? E aí Jesus, ele fala assim, você é mestre em Israel, não entende essas coisas. Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Olha só, aqui Jesus ele está falando, Nicodemos ele era um mestre, ele conhecia as leis de Israel, mas ele não tinha o entendimento sobre o Espírito Santo, sobre o reino de Deus, sobre as coisas celestiais. E aqui nós vemos Jesus, ele está afirmando, né, no versículo 13, que ele veio do céu. E também nós vemos o Senhor aqui, Jesus, ele falando de uma passagem que está lá no livro de Números, Números capítulo 21, quando o povo ele murmurou contra o Senhor e o Senhor ele liberou serpentes no arraial e foram picados. E Moisés ele vem e ele intercede pelo povo e o Senhor ele fala para que Moisés levantasse uma serpente, que seria ali o símbolo da condenação, mas que quando o povo olhasse para aquela serpente, eles não seriam mais condenados à morte. E aqui Jesus ele está fazendo esse comparativo, dizendo que ele também seria levantado. Ele também se tornaria maldição, mas que todos aqueles que olhassem, que olhem, né, para ele, para a cruz, que o aceitem como Senhor e Salvador, né, não seria mais condenado à morte, mas à morte eterna, a separação com Deus. E, nossa, glória a Deus, isso é muito forte, né? Então, o Senhor Jesus está falando aqui, quando ele fala de coisas terrenas, eles não conseguem entender, não conseguiam entender, como ele vai falar de coisas celestiais, se eles não têm o entendimento do Espírito. E no versículo 16 é um versículo muito conhecido, nós vemos muito, né? João 3,16, que fala porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o que nós vemos aqui? O Senhor, ele amou o mundo. O mundo é tudo. A criação, as pessoas, tudo. Deus amou o cosmos, ele amou tudo. E ele deu Jesus. Ele entregou Jesus. Né? E isso, assim, nós vemos que não é só para alguns, é para todos. Deus nos amou de uma tal maneira. O Senhor, ele amou a sua criação de uma tal maneira que ele entregou Jesus. Para que todos que nele creem, né, crescem, e creio, porque eu creio, né, tenham vida eterna. E através de nós que cremos em Cristo Jesus, nós vamos manifestar o amor de Deus, nós vamos redimir a criação, porque a criação espera pela nossa manifestação. Isso é um plano perfeito, é maravilhoso. E nós vemos aí o Senhor, ele nos dar Jesus. É a expressão máxima do amor de Deus. Jesus Cristo, ele expressa o amor de Deus por nós de uma maneira que nós não temos como mensurar, nós não temos como falar.
isso, descrever com palavras. E também nós vemos aqui o Senhor Jesus falando sobre as práticas, lá no versículo 20. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Gente, isso é forte. Porque aqui o Senhor Jesus, ele está, conversando, falando com Nicodemos a respeito das obras. Então, assim, obras más são o quê? São pecados. São pecados. E as pessoas não querem vir para Jesus. Não querem ser expostas, porque elas, de certa forma, elas amam esses pecados. Não querem abrir mão. E quando nós vemos para a palavra, nós vemos para uma vida com o Espírito Santo, quando nós queremos ter uma vida com Cristo Jesus, a luz de Cristo começa a vir sobre nós. E os nossos pecados começam a ser expostos à luz do Senhor. E nós precisamos mudar. Nós vamos precisar converter, mudar, abrir mão dessas práticas. Mas aqui Jesus ele está falando para Nicodemos. Muitos não querem vir para a luz, que não querem abrir mão dessas práticas pecaminosas, das más obras. Então, muitas vezes, preferem ficar nas trevas, na escuridão, amar mais a escuridão, as trevas, amar mais a Satanás, do que amar a Cristo, do que amar a Deus. Isso é muito forte. Quem ama as trevas, rejeita a luz. Quem rejeita a luz, rejeita Jesus. Isso é muito forte. Misericórdia, Senhor. Quando nós chegamos perto de Jesus, nós chegamos perto da luz da verdade. Já no versículo 22, então, nós vemos o testemunho de João Batista acerca de Jesus. Olha só. No versículo 22, está falando que Jesus e os discípulos estavam na terra da Judéia, onde Jesus passou por algum tempo, e João Batista estava batizando, em Enom. E ali havia muitas águas, o povo ia para ser batizado. E isso aconteceu antes de João Batista ser preso, E ali surgiu uma discussão dos discípulos de João com um judeu. E veja só, os discípulos de João foram até ele, João Batista, e falaram assim: mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual testemunhastes, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. Veja aqui, eles estavam semeando uma divisão. Mas veja a resposta que João Batista, ele deu. João Batista, no versículo 27, diz assim: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado nos céus. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e o que atende e ouve enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, João Batista está dizendo, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aqui eu entendo que João Batista está reconhecendo Jesus. E ele está dizendo, se ele está fazendo isso, é porque essa autoridade foi dada a ele. Eu não sou o Cristo, eu sou apenas amigo do noivo. O meu caminho, a minha missão é preparar a noiva. É preparar para a vinda do noivo. Eu sou amigo do noivo, eu cuido da igreja, eu estava cuidando da igreja, eu estava preparando a igreja para quando ele viesse. Aleluia! Isso é tão profético, porque eu vejo que hoje nós precisamos também ser como João Batista. Preparar a noiva, nós precisamos fazer esse papel também de amigos do noivo, de preparar a noiva. Os discípulos não são nossos, são de Jesus. Nós precisamos,
adornar, cuidar da noiva e entender que não são nossos. Então, se alguém vem semear divisão em meio à igreja, ei, a igreja não é minha nem sua, a igreja é de Cristo. E isso é tremendo, as palavras de João Batista. E ele falando, e João Batista ele fala, gente, precisamos respeitar as autoridades. Quem tem autoridade é porque primeiro recebeu no céu. Primeiro recebeu no céu. E é isso que João Batista está falando aqui para os seus discípulos. E no versículo 31, João Batista ele está dando testemunho de Jesus. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Olha só, aqui João Batista ele está falando que Jesus ele ensina sobre o céu. João Batista ele ia ensinar sobre coisas da terra, mas Jesus ele vinha com o ensino do reino. Jesus ele vinha falando das coisas que ele viu nos céus, das coisas que o Pai ensinou e mostrou para ele. E aqui, ele está falando que crer em Jesus, quem crê em Jesus e que estava, sob condenação, essa condenação já não vai mais existir. Quem nos livra da condenação é Cristo Jesus. A ira de Deus sobre nós já não vai mais existir pelo fato de crermos e nos rendermos a Cristo Jesus. Então isso é tão forte, é tão maravilhoso, e nós vemos esse testemunho de João Batista, quando aqueles discípulos vieram semear uma divisão ali. E aí João ele vem dizer, ele tem autoridade. Eu estava apenas preparando o caminho que é dele. Essa noiva, esses discípulos, essas pessoas, é para ele. Eu fiz até aqui, agora é ele que vai fazer. Porque quem vai ensinar algo superior, algo que vem do céu, é o Cristo, é ele. Ele ensina das coisas do alto, porque ele viu, ele aprendeu, o Pai mostrou para ele. Mas eu só posso falar daquilo que é da terra. Então, assim, glória a Deus, esse capítulo é tremendo. E eu espero em nome de Jesus que o Espírito Santo fale com vocês. Amém, meus irmãos? Que o Senhor abençoe a todos vocês. Glória a Deus. Obrigada por estarem aqui assistindo mais esse vídeo. E quero lembrar vocês que o nosso Ministério Tropa de Elite de Jesus se reúne na plataforma Zoom. Nós temos reuniões de segunda a quinta-feira para homens, para as crianças, para os jovens, para as mulheres. Nós temos reuniões de ensino nas terças-feiras à noite. Nós temos as salas de oração, intercessão das atalaias. Venha fazer parte. Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso caminhar, a nossa movimentação no reino de Deus, o nosso compromisso com as Escrituras, vem conhecer, manda uma mensagem aqui no YouTube, nos procura nas redes sociais, lá no Instagram. Vai ser um prazer que você venha fazer parte, de conhecer um pouco da nossa movimentação. Amém, meus queridos? Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém.